Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Dando sequência às reações de oxidação, agora irei explicar para vocês a oxidação branda. Vamos lá? Então, gente, nós vimos a oxidação energética. Qual a diferença entre oxidação energética e oxidação branda? Tanto na oxidação energética quanto na oxidação branda, nós temos o permanganato de potássio ou dicromato de potássio reagindo, se decompondo e formando o oxigênio nascente, que é o que vai reagir com o composto orgânico, oxidando o carbono da insaturação, no caso de alceno e alcínio. Em se tratando de oxidação energética, ela vai acontecer em meio ácido na presença de calor. Então, toda essa energia proveniente dessa reação, ela quebra a molécula na insaturação, formando dois novos compostos. Agora, quando falamos da oxidação branda, ela vai acontecer em meio básico, diluído e frio. Então não temos energia suficiente para quebrar a molécula na insaturação, formando assim um único composto. Mas a oxidação vai acontecer. Como que se dá essa oxidação? Nós vamos ter a entrada de grupo OH em cada carbono da dupla ligação. Então eu tenho aqui o CH2, simples CH2. Um grupo OH para um carbono e um grupo OH para outro carbono. Essa é a oxidação branda. Se fosse na energética, como nós já vimos, rompe a molécula, quebra a molécula bem na insaturação, formando um composto aqui e um composto ali. Agora, na oxidação branda, não tendo energia suficiente para isso, formamos um único composto, dando entrada de grupos OH em cada carbono da dupla ligação. Aqui, vamos quebrar essa molécula e vai formar dois compostos, um à minha direita e outro à minha esquerda, com essa oxidação? Não. Por quê? Porque é permanganato de potássio em meio básico, diluído e a frio, tá? Isso vai acontecer em temperaturas mais baixas. Então vai ser frio. Não tendo energia suficiente para quebrar a molécula, o que vai acontecer aqui? Um oxigênio, um OH, para cada carbono da dupla ligação. E aí nós vamos ter H3C, um CH, simples CH, CH3. Um grupo OH para um carbono e um grupo OH para outro carbono. Então, no caso de alcenos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta com dupla ligação, nós vamos ter a formação de diol. Diol e diol. Ah, mas aí não tem aquela questão do diol ser instável e formar água, colocando aí um outro composto para nós? Não, só é instável quando o grupo OH, os dois grupos OHs, vierem no mesmo carbono, que é o caso de um diol gêmeo. Não é o que temos aqui. Nós temos um OH no carbono e um OH no outro carbono. Não é um diol gêmeo, então ele é um composto estável, ok? E nesse outro exemplo aqui, como vamos fazer essa oxidação? Continuamos com permanganato de potássio em meio básico, diluído e a frio. Então é uma oxidação branda. Esse também é conhecido como reativo de Baeyer. Então, se algum exercício aparecer para vocês uma oxidação com reativo de Baeyer, significa que vocês precisam fazer a oxidação branda, aquela em que não quebra a molécula na insaturação formando dois compostos. É aquela que quebra a ligação pi, adicionando um grupo OH para cada carbono da insaturação. Aqui vocês têm duas ligações pis, então nós vamos ter que adicionar dois grupos OHs para cada carbono dessa insaturação. Um OH para um carbono
e para o outro carbono na quebra de uma ligação π. Outro OH para um carbono e outro OH para o outro carbono na quebra da segunda ligação π. E qual é o composto obtido? HC simples, CH, OH, OH, OH e OH. Então foram necessários aqui 4 oxigênios para ocorrer essa oxidação. Esse composto sim é um composto instável. Por quê? Porque nós temos 2 grupos OHs no mesmo carbono. Aqui também 2 grupos OHs no mesmo carbono. E quando isso acontece devido à instabilidade, o que vai formar? OH com H vai formar água. E essa ligação vem aqui formando uma dupla. OH com H forma água. E essa ligação vem aqui formando uma dupla. E qual é o composto obtido? O composto obtido será um C dupla O H, C dupla O H. Isso é um aldeído. Nesse caso, um dialdeído, porque nós temos 2 grupos C-OH que caracteriza a função do aldeído. Eu tenho esse hidrogênio aqui que pode ser oxidado. Lembram que nós já vimos em uma outra aula que o aldeído é facilmente oxidado em ácido carboxílico. Então, ao oxidar aqui, nós vamos ter um oxigênio para o hidrogênio do C-O e um outro oxigênio também para o hidrogênio do C-O. E aí, qual vai ser o composto obtido? O composto obtido será um C-O-OH, C-O-OH, um ácido carboxílico. Com 2 carboxílica, eu posso dizer que ele é um ácido dicarboxílico. Então, um alcino com 2 carbonos, no caso, 2 carbonos primários é o que nós temos aqui. Na oxidação branda parcial, forma um dialdeído. E na oxidação branda total, forma um ácido dicarboxílico. Aqui, também vamos fazer uma oxidação branda com reativo de Bayer. E aí nós vamos ter o seguinte, uma ligação tripla. Então, se nós temos uma ligação tripla, nós vamos ter 2 ligações π para serem rompidas. Na primeira ligação π que vamos romper, entra um OH para cada carbono da ligação tripla. Na segunda ligação π rompida, mais um OH para cada carbono aqui. 4 oxigênios também foram necessários. Qual é o composto obtido? CH, OH e OH, porque entraram 2 OHs aqui. Simples, OH, OH e o CH3. Também entraram 2 OHs aqui. Novamente um composto instável. Por quê? Porque novamente nós temos 2 grupos OHs no mesmo carbono. E o que vai acontecer aqui? OH com H forma água. E essa ligação desloca para cá formando uma dupla ligação ali. OH com H forma água. E essa ligação dupla ali. Qual é o composto obtido? O composto obtido será o C dupla O H aqui, simples, C dupla O aqui e o CH3. Então esse composto obtido, ele é um composto de função mista. Por que função mista? Porque aqui nós temos um aldeído, que é o C dupla OH, e aqui o C dupla O, no caso,
em carbono secundário é uma acetona. Então, nós temos um composto de função mista que tem aldeído e cetona. Tem como oxidar novamente? Tem. Aldeído facilmente se oxida formando ácido carboxílico. Como isso? Fazendo a oxidação do oxigênio daquele carbono que tem o hidrogênio, adicionando o oxigênio aqui ao hidrogênio. Então, nós vamos formar o seguinte composto: C dupla OH simples, C dupla simples e o CH3. Um composto de função mista que tem a carboxila do ácido carboxílico e o C dupla O, no caso a dupla O no carbono secundário da acetona. Aqui, já consegue imaginar o que vai resultar para nós? Nós temos duas ligações π para serem rompidas. Carbono secundário e carbono secundário. O que vai resultar para nós? Alguns de vocês talvez já consigam imaginar qual é o composto final. Quem não consegue, faz o passo a passo. Olhem bem, na ligação π, um OH para o carbono insaturado e outro OH para o outro carbono insaturado. Na quebra da segunda ligação π, um OH para um carbono, OH para o outro carbono. E aí vocês vão ter o seguinte composto: CH3, simples, C, OH e OH, simples, C, OH e OH. E o CH3. Mais uma vez, duas hidroxilas no mesmo carbono, instabilidade do composto. Então, o OH com H forma água e essa ligação desloca aqui formando uma dupla O. OH com H forma água e essa ligação desloca ali também formando uma dupla O. E aí, qual é o composto obtido? O composto obtido será H3C, C dupla O, C dupla O e o CH3. É um composto que tem dupla O em carbono secundário. Dupla O em carbono secundário, característica de uma cetona. Como são duas dupla O em carbono secundário, então nós vamos ter aqui uma dicetona. Tem como oxidarmos novamente? Não. Já vimos que as cetonas, por não terem o hidrogênio aqui no carbono do grupo funcional, não tem como oxidar novamente. Então, um alcino que tenha dois carbonos secundários na insaturação formará nessa oxidação branda uma dicetona. Compreenderam? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido essa parte da oxidação, conhecida como a oxidação por reativo de Bayer, ou também chamada oxidação branda, em que não ocorre a quebra da molécula na altura da insaturação, e sim a adição de grupos OH quando rompido uma ligação π lá nessa dupla ligação, ou duas ligações π na tripla ligação, como foi o caso desses últimos exemplos aqui. Grande beijo para vocês, tchau, tchau e até a próxima aula.